Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia, região oeste. Eu sou Sidney Nova Júnior, estou aqui nos estúdios do Acontece na Fronteira para mais um Acontece News, que você pode acompanhar também pelas páginas do Jornal Tribuna Popular e Mosca na Sopa, em transmissão simultânea, além da minha, pessoal. Hoje trazemos aqui uma figura nova no cenário político, né, uma pessoa cheia de ideias e que quer apresentar para vocês. Jackson Cabanhas, muito bom dia, seja bem-vindo, o microfone é todo teu. Bom dia, Sidney, prazerzaço estar aqui. Quando recebi o convite, na hora aceitei. Tenho acompanhado o programa já há algum tempo, né? Tenho acompanhado os demais candidatos. O programa tem uma qualidade impressionante, é incrível as perguntas. Poxa, muito obrigado. Tudo, as pessoas têm acompanhado bastante, têm dado bastante repercussão e é um prazerzaço poder estar aqui, né? A gente tenta fazer uma coisa diferente porque Foz do Iguaçu tem a árdua tarefa de conseguir mais representantes. Nosso número de representantes é muito baixo, é muito pequeno e a gente não consegue trazer o que é necessário para a região. E você surge como um nome novo, uma opção, principalmente dentre os jovens. Até pela... Desculpa, Jackson, mas quantos anos você tem? Eu tenho 22. 22 anos? 22 anos. 22 anos. É uma surpresa. Bem novo, né? Bem novo, uma agradável surpresa. O que você traz de novo para essa corrida eleitoral? Eu acho que, como meu candidato a presidente do meu partido, eu sou do Podemos, Álvaro Dias diz que o novo não é só a questão da idade, né? Mas a questão das ideias. A renovação ela vem com novos projetos, uma nova maneira de fazer as coisas, né? E eu acho que é isso que a gente precisa falar quando a gente fala de novidade, quando a gente fala de renovação. É a renovação de ideias, a renovação de práticas, porque a gente também vê aí muita gente nova entrando na política, mas fazendo a velha política, né? A gente tem um dado que é gritante, que se a gente for olhar, por exemplo, a maioria dos jovens e mulheres que estão na política, isso é um dado que eu recebi do Renova BR, que é um projeto suprapartidário de nível nacional, qual faço parte. E aí, ali numa das nossas imersões, das nossas mentorias, um dos dados é que as mulheres e os jovens que hoje ocupam cargos públicos, que são prefeitos, vereadores, a grande maioria ou são filhos, ou são esposas, ou são filhas, ou são parentes de alguém que já é político, de alguém que já foi prefeito, de alguém que já foi deputado, e que geralmente essas pessoas elas entram na política porque o padrinho político delas está condenado, não pode, e está inelegível e não pode mais disputar eleições. Então é uma maneira de passar o legado. Temos alguns exemplos clássicos, inclusive no meu estado natal, Rio de Janeiro, né, algumas pessoas lá condenadas, e já com um nome mais sujo do que baia de porco, e lançam seus filhos, filhas, né, esposas, para tentar manter o legado. Jackson, você tem 22 anos. Desculpa perguntar, qual é a sua formação? Eu sou graduando em Direito. Graduando em Direito. Falta muito tempo? Faltam 2 anos. 2 anos? 2 anos. Graduando em Direito. Ok. Sua experiência política, tem alguma? Você já participou de algum pleito? Olha, eu comecei muito cedo, né, a militar em partidos políticos. Eu comecei no PSD, né, o partido do candidato a governador Ratinho Júnior, hoje estamos coligados, também o partido do atual prefeito, né, que foi com quem eu acabei ingressando na vida pública. Até tenho uma certa gratidão ao Chico Brasileiro, porque aprendi muita coisa. Hoje a gente já não caminha mais junto, ele permanece na prefeitura, eu segui caminhando para outra direção sozinho. Mas a gente começou ali no PSD, e ao longo desse tempo eu fui aprendendo muita coisa junto com o pessoal. Eu comecei quando eu tinha de 15 para 16 anos, né? E aí logo em seguida a gente acabou indo construir um projeto político com a dona Ivone, participei de algumas campanhas eleitorais, né? Que
aconteceram aqui na fronteira. Depois participei das campanhas municipais, ajudando os vereadores do partido, ajudando o prefeito Chico Brasileiro nessa eleição que aconteceu em 2016, 2017. E aí fiz parte da administração pública quando a ex-presidente da Câmara, a Inês Weisman, assumiu a prefeitura. Nesse período eu estive com ela ali no gabinete, ali na comunicação, ajudando a construir um projeto. E aí ela saiu da prefeitura com quase 60%, 55% de aprovação naquele governo. E aí depois veio o governo Chico, fiquei ali uns 2 meses junto com ele e optei por pedir exoneração do cargo porque acreditava que poderia caminhar de uma outra maneira e eu comecei a ir para o meu projeto político, né? Deixei de lado a política em grupo ali com aquele grupo naquele momento, que eu vi que não seria mais adequado para mim e comecei a construir um projeto a curto, médio, longo prazo para o futuro. Acredito que a gente precisa renovar as lideranças, eu acredito que a gente precisa renovar a política e eu estou me dispondo justamente a isso. Jackson, é uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Pode ser. Mas você é novo, sim, né? A sua experiência, tanto de vida quanto política, me parece curta. Sim. Né? Como é que você enxerga essa sua candidatura de imediato para um cargo tão elevado como o de deputado federal? Bom, hoje eu faço parte de 2 grupos de extrema importância nacional. Eu era presidente municipal do Partido Social Liberal, PSL, aqui em Foz do Iguaçu. Presidi o partido por cerca de 1 ano. Isso eu era um pouco mais novo ainda, né? Então, poucas pessoas, eu acredito, que já presidiram uma sigla partidária com a minha idade. Eu tinha aí 21 anos. E aí, dentro desse grupo, nós montamos uma diretoria muito boa, com nomes muito bons. E aí, posteriormente, com a entrada do Jair Bolsonaro no PSL, nós optamos por sair do partido. Eu faço parte do Livres, que era um grupo interno de renovação do próprio PSL. Era um grupo dentro de outro grupo? Era um grupo dentro do PSL que visava a renovação do partido, né? A alterar o estatuto, mudar o nome, né? Tentar modernizar. Porque hoje, para a gente iniciar um novo partido, é muito difícil. E sim, também com tanta sigla partidária, mais uma sigla, a gente começa a intoxicar mais ainda o cenário político. E a gente sabe que a maioria das siglas aí, que foi o caso que aconteceu com o PSL, tive um contato muito grande com quase todos os membros do Diretório Nacional do PSL na época, e é o que acontece com muitos partidos, são rifados. E o PSL foi rifado. Foi rifado, quem levou foi Jair Bolsonaro. O Luciano Bivar, né, deu aí a cadeira para o Gustavo Bebiano, que é advogado do Bolsonaro, assumiu a presidência e se afastou da presidência e entregou o partido aí. Não sei por quê, nem qual os objetivos dele, mas nós seguimos em frente. O Livres virou a página e hoje a gente é presidido pela Helena Landau, uma economista do Rio de Janeiro, que foi diretora do BNDES, do FHC, e que nos ajuda e nos auxilia em muitas coisas. O Livres tem um cardápio de políticas públicas, termos de compromisso a serem adotados. Além do Livres, eu faço parte do Renova BR. E dentro do Renova BR, ou Renova Brasil, eu fui selecionado como um dos 100 novos protagonistas da política brasileira. Durante 6 meses, nós fomos preparados, nós estudamos, nós nos preparamos e alimentamos aí a bagagem de conhecimento para que nós pudéssemos chegar a um mandato, né, com competência, com capacidade e com disposição para fazer diferente e fazer a diferença realmente, né? Certo. Você nessa trajetória, para chegar a deputado federal, precisa fazer um número considerável de votos. Sim, né? com certeza. Você tem ideia mais ou menos quanto você precisa? Precisa de 80 mil votos. 80 mil votos. Tá. Como é o seu trabalho, pelo menos na região oeste, para chegar nesses 80 mil votos? O partido te ajuda? O partido te dá aquele suporte necessário? Como é que está sendo essa sua caminhada para chegar ao cargo de deputado federal? Olha, eu acho que assim, hoje a gente tem a competência medida pela idade.
E nessas últimas semanas, né, aí de convenções, de registro de candidaturas, a gente sabe que o registro de candidatura venceu no dia 15. Sim. Né? Era o prazo final. Até o dia 14 tinha gente em Brasília, né, e do alto escalão do governo tentando cortar minha candidatura para que se cedesse espaço aí para outras pessoas de outros lugares do estado. Eu faço parte de uma coligação de 5 grandes partidos. O meu talvez seja o menor. Nós temos ainda assim 17 deputados federais, 5 senadores, um candidato a presidente, candidaturas majoritárias espalhadas em todo o país. E nesse contexto todo, conquistar uma vaga para disputar como deputado federal nesse conjunto de grandes partidos já é uma vitória muito grande. E o meu partido, a Renata Abreu, presidente nacional, que foi através da indicação dela que eu vim para o Podemos, porque já tenho uma amizade com ela há muito tempo, né, e colaborei bastante na construção desse novo partido-movimento, que é o Podemos, baseado em 3 grandes pilares: participação, democracia e transparência. Hoje nós estamos em Foz do Iguaçu, trabalhando concentradamente aqui. Nós temos uma equipe pequena, não é uma campanha milionária, não recebi dinheiro do fundo partidário, não sei se receberei, acredito que não, né? Diferente de outros grandes partidos que têm milhões e milhões e milhões e milhões de reais, meu partido não dispõe de uma quantia exuberante aí como todos os outros. Mas nós estamos trabalhando bastante com engajamento cívico, engajamento e ativismo digital. As pessoas têm compartilhado bastante os nossos conteúdos, grupos de WhatsApp, reuniões nas casas. A gente tem levantado líderes nos bairros, preparado as pessoas para pedir voto, para levar o não, porque hoje, sinceramente, está difícil você chegar na casa de alguém e ser recebido de uma maneira agradável, sendo que as pessoas estão cansadas de política, estão cansadas dos políticos, estão cansadas das mesmas promessas, e ano após ano a gente ouve sempre as mesmas coisas e parece que as pessoas elas estão num nível de estresse tão alto que a gente, para pedir o voto, tem que ir com escudo e capacete. É verdade. Então, assim, a gente tem que respeitar o eleitor, respeitar a escolha. Hoje em dia todo mundo tem que pisar em ovos. Exatamente. Quando você fala em política. Né? Porque o povo está tão cansado. E eu acredito que isso seja bom, porque desperta uma nova consciência. Sim. Outro dia eu vi um comentário muito interessante, não me lembro de quem, dizendo que o povo brasileiro hoje não sabe quais são os 11 titulares da seleção brasileira. Uhum. Mas os 11 ministros do STF todo mundo sabe. Pois é. O que era impensável cerca de 30 anos atrás. Então o povo está começando a despertar para essa questão política, porque está vendo que é isso que faz a diferença na vida do brasileiro. Se você não participar da vida política... Se o país é de todos nós, a política também deve ser. Exatamente. Esse é o nosso lema dentro do Renova. A gente precisa da participação popular com consciência, né? Com consciência. Você pertence a um partido que... Nossa, que vão chegando os comentários aqui e as perguntas, né? Deixa eu primeiro agradecer as pessoas que estão participando aqui com a gente. Mirtes Beatriz Pereira, bom dia, muito obrigado pela sua participação, Mirtes, querida amiga. Henrique Aliana e Lúcia Nunes, minha querida Galida, lá do Rio de Janeiro, está assistindo a gente aqui. Beijão no seu coração, Galida. Marcos Vinícius Souza, o Mark, muito bem. Era para eu estar aí, né, naquele evento lá que você está promovendo sobre biomassa, mas compromissos me prenderam aqui. Mas no próximo estarei aí, tá? Pode aguardar. Um grande amigo, com grandes ideias, uma pessoa que soma muito, viu? Ronaldo Pereira está aqui também, acompanhando o programa. Eduardo Aliana. Daniel Roncalho. Ô, Dani, grande abraço, parabéns pelo noivado, viu? Cuida bem da minha vizinha. A minha aluninha querida, Caia Roches, que também está acompanhando aqui com a gente. Eric Medeiros, brigadão pela participação. Eric, valeu. 2 perguntas que já foram respondidas pelo o Max Gelling perguntou, Ronaldo Pereira também, né? Qual seria o projeto, o maior trabalho que o candidato já encabeçou na cidade de Foz do Iguaçu, você já mencionou, né? Ronaldo Pereira, como foi a escolha de diretório municipal, você também já
disse que foi através da Cátia Abreu, presidente. Renata Abreu, desculpa. Cátia Abreu é a vice do... Quem manda tem sobrenome igual. Quem manda tem sobrenome igual. Mas... Obrigado, Galida. Beijo grande pra você. Bom dia, família Acontece. Tudo de bom pra vocês. Brigadão pra você também. Tenha um ótimo dia. O Ronaldo Pereira tem uma dúvida aqui. Já vi aqui. Já leu, né? Pode mandar. Pois é. Porque o partido que você pertence, o Podemos, no ano passado passou por uma transformação extremamente radical, né? O presidente foi afastado, os 2 vereadores que a ele pertenciam também foram afastados e posteriormente expulsos do partido. Entendeu-se que foi uma decisão precipitada e arbitrária, porque o direito de defesa não foi oferecido. Bom, isso aconteceu e o partido acabou perdendo toda aquela estruturação que já vinha acompanhando há algum tempo. Então o Ronaldo Pereira faz essa pergunta. O Jank e o Caco, o Jank hoje como presidente do partido, da executiva, aliás, aqui em Foz do Iguaçu, e o Caco com suas assessorias estão pedindo votos para você, uma vez que são vereadores do seu partido? Veja só, hoje, como eu falei, eu vim para o Podemos através da nacional do partido, né? A presidente nacional do partido, Renata Abreu, minha amiga, né? O senador Álvaro Dias, também uma pessoa com quem eu tive bastante contato, isso já de antes, né? Antes dele pertencer ao Podemos. E quando eu entrei ao Podemos para vir como candidato a deputado federal, foi por uma indicação do Livres, né? O Livres, o meu grupo suprapartidário, tem mais de 40 candidaturas espalhadas pelo Brasil. O Renova tem mais de 100 candidaturas espalhadas pelo Brasil aí de lideranças que fizeram parte do projeto. Então, o contato veio através da Nacional. Eu já vim aqui no Partido Municipal e comecei a conversar com as lideranças, porque justamente pelo fato de o partido ter passado por uma situação muito delicada, aquela situação de primeiro a gente expulsa, depois a gente vê ser inocente. Também acho que talvez de alguma forma tenha sido precipitado. A gente precisa dar aí o direito de ampla defesa a todo mundo, né? Isso é democracia. E a gente vê que no nosso país hoje, primeiro a gente culpa e depois a gente vai ver se é inocente. Pois então isso é uma questão complicada, porque isso traz um estrago grande para a figura da pessoa. Mas aí nós vamos lá. O vereador Coronel Jank, uma vez que presidente municipal do partido, tem obrigação com o partido e com os candidatos do partido. Dessa forma, o vereador Jank tem sim me apoiado da maneira que pode. O vereador Caco, eu nunca tive contato, né? Recentemente o conheci pessoalmente, cumprimentei, batemos um papo. Mas eu não tenho exigido apoio de ninguém, não tenho baixado resolução em partido, não tenho feito escarcéu, não tenho feito nenhum escândalo, porque eu quero apoio dos vereadores do meu partido, como em outros partidos tem acontecido isso, lançando 2, 3, 4 candidaturas, uma não sei de onde, uma de fora, uma de dentro, uma de um lado, uma do outro. Enquanto os partidos brigam entre si e internamente brigam entre eles, a nossa briga é por Foz do Iguaçu. Então não nos cabe entrar nessas picuinhas, né? A pergunta, só para complementar, porque o Ronaldo Pereira complementou aqui, dizendo que ele viu o Caco na reunião do Vermelho. Sim, o Vermelho faz parte da nossa coligação, é uma pessoa muito querida, né? Até simpatizo muito com o Vermelho, com o Matheus, filho dele, com toda a família. Eles fazem parte da nossa coligação. A nossa coligação hoje é formada pelo Podemos, PPS, PSC, PR, né? E o PSD. Então, dentro das questões legais, acredito que não tem nenhuma uma vedação ao apoio do Caco ao candidato Vermelho. Né? Assim como outros vereadores, se quiserem me apoiar, de outros partidos que façam parte da coligação, também não podem ser barrados. Certo. Temas importantes, né, nesse programa têm que ser abordados. Então, alguns deles vão fazer parte das perguntas, e um deles é o de Eduardo Aliana. Ele pergunta aqui o que o candidato pensa sobre corrupção, né, sendo que o próprio presidente municipal do partido, o Coronel Jank, é condenado por improbidade administrativa. O que você pensa a respeito desse tema?
O Jank passou por um processo, né, foi condenado por improbidade, não teve a perda da função e também não teve os direitos políticos cassados, mas foi condenado. E o que você... A pergunta do Eduardo é o que você pensa a respeito da corrupção? Como é que ela... Porque, hoje eu faço parte de um movimento também nacional, liderado pelo Procurador-Geral da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que adotou 74 medidas de combate à corrupção. Foi desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional. Tanto que aqueles que quiserem baixar o aplicativo Unidos contra a Corrupção podem verificar o meu nome, a minha foto, os meus dados estão todos nesse aplicativo. Só fazer uma pequena correção, que o coordenador da Lava Jato é o Carlos Fernando Lima. O procurador. Procurador, exatamente. O procurador... Nós temos mais de um. Exato. O Deltan Dallagnol está subordinado ao Carlos Fernando Lima, mas toca o barco. Estão na mesma toada. Na mesma levada. Isso. E aí eu defendo o combate à corrupção. Defendo o combate à corrupção, defendo a transparência e a gente precisa mais do que políticos que não roubem, a gente precisa de políticos que não deixem os outros políticos roubarem. Exatamente. Porque mais não importante, basta assim, pior do que o corrupto é o corruptor. Não se meta e não deixa ninguém fazer também. Porque se existe o corrupto é porque existe o corruptor. E sobre a questão do Tenente Coronel Jank, eu entrei no partido em abril, eu não sei o processo, não sei como é, acredito que se ele já foi condenado... Em abril deste ano que você entrou? Este ano. E antes do prazo ali final, das filiações. Não sei, não conheço o processo, não tenho qualificação para falar e discutir sobre isso, mas acredito que se a justiça já deu um veredito, acredito que isso deve ser respeitado. Certo. Jackson Marcelo Rito, o Jacão, um grande parceiro, pena que é corintiano, fazer o quê, né? Também está aqui com a gente. Jacão, um abraço, meu querido, valeu. Délia Galiano também está aqui, mandando um abraço para todos nós. Camila Liz, né? Já fazendo campanha aqui para você, está aqui com a gente. Jackson, temas importantes, como eu falei, fazem parte da nossa agenda. Primeiro, quais são as suas propostas como deputado federal? O que você pretende realizar? O que você pretende trazer para Foz do Iguaçu? Onde você pretende lutar? Né? Com quem você pretende conversar? Como é que você construiu essa sua candidatura? Para a gente entender um pouco mais sobre a minha candidatura, eu nasci em Foz do Iguaçu, a minha família toda é de Foz do Iguaçu, tenho muitos parentes. Hoje eu moro no Porto Meira, na Rua dos Brilhantes, número 155, desde que eu me entendo por gente, eu tô lá. Moro com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, com a minha tia, com meus tios, com meus irmãos. Nós moramos todos numa grande casa ali, ali próximo à Igreja Católica e à Delegacia do Adolescente. Tenho muitos parentes aqui na cidade, uma vez que são pioneiros do município. Meu avô, Alberto Pacheco, aí tá desde que o Porto Meira era só mato, e foi ajudando e levando aí essa construção. Minha avó viu Itaipu chegar, Itaipu acabar e a cidade crescer para todos os lados, mas não crescer para os seus filhos. E é isso que é preocupante. Dentro desse contexto, a nossa preocupação toda é com Foz do Iguaçu. Hoje, uma das nossas bandeiras maiores, eu não sou da segurança pública, não sou policial, não sou agente, mas defendo, por uma questão de modernização, acredito que é possível fazer isso. O aparelhamento da zona de fronteira. A gente tem um efetivo que não é do tamanho que deveria ser. Nós deveríamos ter mais policiais. A Polícia Federal hoje é uma instituição essencial para o Brasil. E não é valorizada como deveria. Então a gente não pode mandar aqui para a zona de fronteira o policial e largar ele lá à mercê do que vai acontecer. Você não sabe se vai voltar, se não vai voltar para casa. A gente sabe onde são pontos de contrabando, a gente sabe onde são pontos de descaminho. O que a gente precisa é de investimento, modernizar. Hoje a gente vê aí nos Estados Unidos as zonas de fronteiras controladas por drones. E os drones que não são da polícia são derrubados imediatamente. Por que não investir em tecnologia de ponta para a fronteira? Isso facilita para a gente, isso tem um alcance muito maior. Criar um muro virtual aí com
E isso a gente tem dinheiro para fazer. O que falta é vontade política, né? Aparelhar o sistema aduaneiro para que a gente consiga ter um controle maior. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente defende o aparelhamento da segurança pública, o aumento da modernização, para que isso desafogue, para que até os agentes tenham segurança e para que a população também tenha segurança, a gente precisa ver índices de que em quase todas as vezes que houveram, isso foi uma informação que me passaram, e eu preciso verificar, mas me disseram que a grande maioria das vezes que houve operações na zona de fronteira, a criminalidade aumentou dentro da cidade. Então, além de investir em segurança pública, nós precisamos falar de oportunidade. Porque a gente sabe que tem muito bandido, mas a gente sabe que tem muita gente boa que passa a fronteira levando mercadoria para poder ter o seu ganha-pão. Os famosos sacoleiros, muambeiros. Então, esse cara não é vagabundo, esse cara não é bandido, esse cara... E eu já vi senhoras de 60, 70 anos atravessando e levando mercadoria porque é o ganha-pão deles. Essas pessoas estão fazendo isso não é porque elas querem, é porque elas precisam de oportunidade. E principalmente no meu bairro, no Porto Meira, nós não precisamos levar mais um posto de polícia lá. O que nós precisamos é levar um posto de RH, que prepare as pessoas, que capacite as pessoas, que dê oportunidade para as pessoas. Óbvio que a gente não está defendendo aqui que faz coisa errada, que faz isso. Não, mas a gente precisa dar oportunidade. Quem sabe a falta de oportunidade faz com que algumas pessoas entrem para a questão do contrabando, do descaminho. E aí a gente não está falando de armas e de drogas, que daí já é um outro tema. Nós precisamos gerar emprego. E como que a gente vai gerar emprego? Fomentando o empreendedorismo, capacitação, acesso ao crédito, facilitação de acesso ao crédito, menos burocracia e principalmente o turismo. O terceiro maior destino do Brasil não ter a maioria das suas verbas destinadas para investimento, ampliação, para o fortalecimento e fomentação do turismo, que, se eu não me engano, é uma das maiores atividades econômicas, tirando aí de paz, tirando aí a indústria bélica, armamentícia e tudo mais. Mas nós precisamos investir no turismo, gerar empregos, atrair investidores, atrair novas empresas, facilitar o acesso ao crédito. Eu vejo muito jovem que tem que trancar a faculdade, que tem que parar a faculdade para poder trabalhar e não consegue mais concluir seus estudos. Eu vejo muita gente que se forma e sai da faculdade, formado em direito, formado em engenharia, e precisa ir trabalhar em alguma coisa totalmente fora da sua área, porque essas pessoas não têm oportunidade, não têm acesso a crédito para começar uma nova empresa, e uma nova empresa a gente sabe que gera empregos, e é isso que a gente precisa gerar oportunidades, fomentar o turismo, fomentar o empreendedorismo, trazer novos investimentos para Foz do Iguaçu. Como deputado federal, eu me comprometo com isso, articular também junto com o governo federal e o governo estadual, e a gente vai ter que trabalhar junto com a prefeitura. Mas a gente precisa entender que um deputado federal não é um caminhão de dinheiro também, não. Ele precisa elaborar projetos, ele precisa articular, ele precisa dar o exemplo, ele precisa mostrar serviço e fazer realmente. Não é só distribuir emenda a cada 2, 4 anos, porque isso não resolve o problema. É preciso que se desenvolva projetos, é preciso que se esteja presente no meio das pessoas. Jackson, um dos problemas, eu estou permitindo você falar assim, a gente não tem o costume de interromper o entrevistado, mas quando você disse que tiraram as alternativas da população de Foz durante esse período todo, eu estou aqui desde 1990, então são 28 anos em Foz do Iguaçu. Acompanhei alguns ciclos da cidade e, como sou da Polícia Federal, estou aposentado, eu pude ver como que a cidade foi se transformando ao longo desse período todo. E eu me lembro muito bem que, na época, eu via as pessoas trabalhando com turismo de compras e dizia para elas investirem em algo. Aqueles que ganhavam dinheiro, que todo mundo ganhava dinheiro, que ganhasse dinheiro com essa atividade, que investisse em alguma coisa, porque aquele ciclo uma hora ia acabar. E todo mundo dizia, não, aqui pode
fechar a torneira, mas sempre pinga, nunca vai secar. Eu falei, cara, não é bem assim. Pinga, mas não seca, invista né? em alguma coisa. E eu vi muitas pessoas, depois que o ciclo se encerrou, tipo barata tonta. Não, agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer como atividade. A cidade não se preparou. Um delegado da Receita, o chefe na época, não me recordo agora o nome, disse que as operações iam continuar e a cidade que tinha que se preparar para outro tipo de atividade, porque não ia mais ser permitido o turismo de compras da forma como era feito, né? Ônibus e mais ônibus, comboios, né? Uma vez eu vim na estrada e tive a curiosidade de contar quantos ônibus tinham parado no posto de refrigeração em Medianeira. Eram simplesmente 200 ônibus quando eu parei de contar. Eles parados na fila, parados. Eu parei de contar, falei, não conto mais, chega. 200 ônibus parados. E a cidade não se preparou para um novo ciclo. É isso que eu falo, a cidade cresceu para todos os lados, mas não cresceu para os seus filhos. Para os seus filhos, exatamente. Os iguaçuenses não têm uma cidade para si. Os iguaçuenses não desfrutam da cidade que tem. E é isso que a gente precisa começar a mudar. É um processo longo, é um médio e longo prazo, mas precisa ser feito. Se não for feito agora, quanto mais tardar, mais complicado fica e mais difícil fica de resolver o problema. Pois é, você tocou no ponto de que as pessoas saem formadas e não tem mercado de trabalho aqui. Tem que procurar em outras praças. Foz do Iguaçu hoje são 5 faculdades, né? São. 4 faculdades e uma universidade. É isso? Isso. Foz do Iguaçu era para ser um polo educacional. Não, Foz do Iguaçu é um polo educacional. O problema é que as pessoas, os alunos, os formandos, depois não têm mercado de trabalho para poder atuar. E aí saem. Eu lembro que eu conversei com um amigo cuja filha estava fazendo engenharia mecânica. Perguntei, ela vai trabalhar onde aqui? Aí ele ficou parado. Falei, não estou questionando o curso. Eu estou questionando a falta de oportunidade que a cidade oferece para a filha dele. Justamente. Né? E eu falei, se quiser vai ter que ir para Curitiba, interior de Santa Catarina, que o curso dela lá tem as melhores oportunidades. Então, Foz do Iguaçu precisa trazer. E quando eu fazia faculdade de Direito, aliás, sexta-feira, a minha turma faz 20 anos, nós somos a primeira turma de Direito de Foz do Iguaçu. Quero mandar um abraço, um beijão para todos aqueles colegas que, junto comigo, fazem parte dessa primeira turma. E sexta-feira estaremos, aliás, quinta-feira, vamos num evento lá na nossa faculdade, na Unifoz, né? Um evento, um coquetel, nos vai ser oferecido. E depois uma confraternização na sexta-feira. Uma colega de classe dizia que Foz do Iguaçu era o fim da linha. Que não tinha o que investir porque não tinha para onde o pessoal fazer, tinha que olhar para dentro do Brasil. Eu falei para ela, eu olho para fora. Eu enxergo Foz do Iguaçu com a porta de saída, um começo de um novo caminho. Tinha tudo para ser o coração do Mercosul. E as pessoas não aproveitaram essa oportunidade. Sempre vincularam Foz do Iguaçu ao turismo. Único exclusivamente ao turismo. Sim. Fosse de compra ou de visitação, mas único exclusivamente ao turismo. O turismo é mal explorado. Além disso. Mas não é a única oportunidade de geração de renda, emprego. Campos de plantio, ou seja, a agricultura também está presente em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem um parque industrial que não é ocupado, não é explorado. Não é explorado porque falta o quê? Falta vontade política, fomentar isenção fiscal para empresas grandes que vão gerar aí 400, 500, 600 mil vagas de emprego. Exatamente, né? Foz do Iguaçu pode se transformar num polo industrial também, por que não? Não visando o Brasil, talvez, né? Mas visando o Mercosul. Isso é uma preocupação muito grande. A gente tem que ver o que acontece, porque geralmente ficam sempre as mesmas famílias, as mesmas empresas. Vira ano, e fica essa troca de cadeira. Vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá. Por que não tem gente que vem de fora? Por que a gente não atrai empresas de todo o Brasil? Alguma coisa tem que ser feita para que isso mude, né? Foz do Iguaçu não se oxigena. Não se oxigena, exatamente. O que é muito triste para quem vive aqui, quem escolheu viver em Foz do Iguaçu, né? Que é o meu caso. E aí tem uma pergunta aqui da Maria Clara, um pouco dura, mas vamos lá. O candidato se diz novo, mas parece seguir uma linha Mansur, uma coisa meio Doriazinho, entre parênteses, sem ofensa. Então a pergunta que fica é, você não tem apoio hoje porque é desconhecido, mas se tivesse, você venderia sua alma em nome de uma eleição? Como os dois acima citados fizeram, pisando em cima dos seus ideais, tudo em troca de poder? Uma pergunta dura. Mas... Vamos lá. O candidato se diz novo. Eu não me digo, eu realmente sou novo. Novo na idade e novo nas práticas.
Eu me proponho a mudar a maneira de fazer política e renovar as ideias, né? Vamos lá, seguir uma linha Mansur. Eu acho que assim, a gente ficou tanto tempo, Mansur e Dória, né? Que essa é a menção. Acho que a gente ficou tanto tempo sem referencial de liderança, com o poder intercalando na mão de uma família e para outra, de uma família para outra, que o candidato que surgiu nas eleições passadas foi o Mansur e agora virou padrão de referência. Não, eu não sigo o padrão de referência do Mansur, não pareço nem um pouco com ele, nós pensamos diferente, inclusive o Mansur é uma pessoa com quem eu converso direto, né? Uma pessoa que é muito acessível, mas que a gente não tem nenhuma semelhança política, né? Ele segue uma linha e eu sigo outra. Estará aqui sexta-feira, viu? Faz parte, inclusive, do Renova BR, né? Ele foi convidado posteriormente, entrou na 3ª turma e lá, quando eu pude conhecê-lo, demonstrou bastante competência nas atividades desenvolvidas. Bom, você não tem apoio hoje porque é desconhecido. Eu sou conhecido lá no meu bairro, no Porto Meira eu sou conhecido. Sou conhecido na Favela do Queijo, sou conhecido no Buba, sou conhecido no Ouro Verde, sou conhecido no Profilurb, sou conhecido em alguns lugares do Morumbi, sou conhecido no centro, eu sou conhecido pelas pessoas. Para mim, tanto faz ser conhecido pelos políticos, eu quero ser conhecido pelas pessoas. Hoje eu não tenho nenhum grande padrinho político. E eu quero convidar você, Maria Clara, se você quiser ser minha madrinha política, vai ser muito bem-vindo. Eu preciso do apoio da população. É esses que eu quero que me apoiem e que me conheçam. Né? Bom. E aí finalizou ali, né? Se eu faria de tudo para chegar nos meus ideais. Eu acho que esse vale tudo pelo poder, no final das contas, não vale a pena. Não vale a pena você fazer de tudo e perder a sua paz, perder a sua dignidade e não poder andar de cabeça erguida na rua. Eu acho que não vale tudo pelo poder realmente. Está respondido aí. Está respondido, né? Espero que a Maria Clara esteja satisfeita, né? Mas aí toca no outro tema, numa outra questão, um outro ponto, que é a questão da experiência política. Porque a gente de fora imagina que a política, eu chego lá, não vou fazer, não vou aceitar, não vou me juntar com, né? Mas em determinadas situações, um acordo precisa ser feito para que você, eu acho que foi nesse garantir a governabilidade. Exatamente, né? E acho que foi nesse ponto que a Maria Clara quis se expressar, porque realmente você precisa de vez em quando conversar, aceitar algumas coisas, negar outras, né? Também colocar o seu ponto de vista, impor suas ideias. Eu acho que foi nesse ponto que ela quis colocar, porque a política... Até uma coisa muito bacana é o seguinte, para que não haja essa amarração entre ou você vota a favor ou você vota contra, ou isso ou aquilo, eu hoje defendo a ideia de um amigo meu, vereador em Belo Horizonte, chamado Gabriel Azevedo. O Gabriel foi eleito vereador com mais de 10 mil votos, primeiro mandato dele. O Gabriel desenvolveu um aplicativo chamado Meu Vereador, né? E hoje, para nós, está acessível o aplicativo Nosso Mandato. Então, durante o meu mandato como deputado federal, se houver uma pauta, você é a favor de manter tal coisa, e eu quiser votar sim, eu vou botar lá no aplicativo. Sim, por isso, 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 isso e isso. E mesmo eu justificando porque eu gostaria de votar sim, a grande maioria, e isso fique claro que aqueles que forem cadastrados serão só da região oeste. Né? A gente precisa ouvir aqueles que são da nossa cidade, da nossa região. Então, aqueles que disserem não forem mais do que os que disserem sim, eu voto não. É uma maneira de garantir a participação popular, democracia e representatividade direta, né, através da modernidade, de um aplicativo do celular. Eu falo que você vai ter um deputado na palma da sua mão, caso eu seja eleito, porque a gente vai se pautar por esse modelo. Então, não tem como haver negociações, né? Talvez isso prejudique o mandato de um ou de outro, porque não sou o único candidato que propõe essa ideia, mas são as pessoas que estão escolhendo. E eu sou respeitador da soberania popular. Eu acho que o que as pessoas escolherem é o que a gente deve vestir ali a camisa, votar e pronto, cabeça erguida, consciência limpa e alma lavada. Essa pergunta é importante porque muitas vezes as pessoas entendem que ser político é muito fácil. Sim. Né? Quando na verdade não é. Fizeram um levantamento recentemente dos deputados federais
que tinham feito suas propostas, né, os seus projetos, e pouquíssimos desses projetos foram aprovados. Talvez seja em decorrência disso, porque as pessoas não conseguem conversar lá no parlamento para que seus projetos sejam... De que forma você pretende trazer as suas ideias? Você falou mais no desenvolvimento de empregos, né? Trazendo indústrias, essas coisas. De que forma você pretende trazer... porque o caminho é árduo, tem muito cheio de pedras. Então, são alguns pontos, né? Isso. São alguns pontos. A gente falou sobre segurança pública, sobre empreendedorismo, economia, mas aí também há diversas outras matérias a serem discutidas de relevância estadual e nacional, né? Ciência, tecnologia, habitação, né? Juventude principalmente, até pelo fato de eu representar uma parcela desses jovens, né? E a gente precisa discutir vários temas, né? Eu falei alguns aqui que são importantes. Mas, como deputado federal, obviamente, eu disse que não é só despejar emendas. Mas as emendas elas são fundamentais para que o município tenha verba para que possa desenvolver projetos e tudo mais, né? Como deputado federal, nós podemos ter acesso a lugares em que uma pessoa comum, um empresário, não tem. Então, por exemplo, acesso ao gabinete do prefeito, acesso ao gabinete do governador, acesso ao gabinete do ministro, e com essas pessoas conversar, achar potenciais empresários e investidores, né, viabilizar, né, de maneira que esses investidores e empresários instalem suas empresas aqui. Isso não é muito difícil de fazer. O que basta ter é vontade política. A nossa cidade está aí às traças por falta de representatividade, e essa falta de representatividade faz com que o peso político da cidade caia lá embaixo, o que é extremamente gritante o contraste, né? Porque nós temos a Itaipu, nós temos as Cataratas, nós temos aí uma cidade com um potencial econômico muito grande, né? De fronteira com Paraguai e Argentina, e que acaba não sendo respeitado. Nosso tamanho não é respeitado. Nós somos vistos por outros municípios como anões nesse país, né? Nanicos. E a gente precisa recuperar o peso político de Foz do Iguaçu justamente para isso, para que nós possamos tornar a nossa cidade gigante e grande novamente. Jackson, me permite só um parêntese para eu dar uma notícia aqui que me pareceu bastante preocupante e gritante. Só um pouquinho, rapidinho, nós já voltamos aqui, tá? O Tribuna Popular, jornal que é nosso parceiro, traz uma notícia de capa que é bastante preocupante aqui para Foz do Iguaçu, dizendo que uma servidora da prefeitura que se diz protegida deve ser por parte do prefeito, recebe vantagens indevidas, né? E que ela não cumpre a carga horária necessária para receber os valores que ela recebe. E que isso merece ser objeto de investigação por parte do Ministério Público para saber a veracidade dessa informação e quais as medidas que devem ser tomadas caso isso seja comprovado. Como é que você enxerga esse panorama? Porque é uma notícia preocupante, né, do ponto de vista legal e do ponto de vista de governança. Porque se uma servidora se diz protegida e passa a receber vantagem e ela é do setor de saúde, né, o que mais não pode acontecer? São essas coisas que a política apresenta. É imoral, é antiético. Exatamente, né, exatamente. E que tá você Só assim... que aí é o seguinte, Sidney, isso aqui me preocupa bastante. Certo. E eu tenho acompanhado bastante o jornal Tribuna Popular e tem prestado um serviço bem relevante à sociedade. Um jornal investigativo de grande peso. Tem trazido várias denúncias. Certo. Denúncias que não são infundadas e que acabam indo parar no Ministério Público e que posteriormente a gente vê que, de fato, se transforma havia algo ali. Exatamente. Então, nós precisamos ver o seguinte, a servidora da prefeitura, né, que se diz protegida, não vi o nome dela, não sei quem é, mas a gente já tem que parar por aí, porque o jornal aqui traz. Um servidor público tem que servir ao povo, não ao prefeito,
O jornal que traz o nome da servidora é Gisele Adams Santana Lemansky. Não a conheço, não sei quem é, mas acredito que o prefeito deveria dar explicações sobre isso, né? Se é o caso, se ela é da prefeitura, se ela é da Câmara, não sei. Mas o prefeito deve dar explicações sobre isso e a população precisa ver o que é que está acontecendo. Se não me engano, ela é da parte da Secretaria de Saúde, se não me engano. SAMU, tá aqui. Não, SEAT, na verdade, né? SMSA. Então é da prefeitura. SEAT. É isso? É o que está aqui, né? Lotação, SMSA, SEAT. Do regime estatutário, carga horária de 160 horas. Foi admitida em 26 de março de 2012. Só que você sabe o que mais me preocupa, Sidney, não é os servidores protegidos. São os servidores perseguidos. Sim. São os servidores que são perseguidos, né? Eu tenho um exemplo muito claro, por exemplo, na minha campanha, um dos meus advogados, Dr. Marcos Pôncio, foi servidor desse município há 4 anos atrás, foi reintegrado agora, menos de 1 ano. Ficou 4 anos fora por perseguição política. Por perseguição. Mas ele foi demitido ou ele foi só afastado? Não, ele foi demitido. Abriu-se um processo administrativo, mandaram embora simplesmente porque não concordou com a maneira de governo do ex-prefeito Reni Pereira. Mandaram embora e depois o Supremo Tribunal de Justiça mandou colocar de volta porque viu que o que tinha acontecido era uma arbitrariedade. Então a máquina pública não serve só para proteger, mas serve para perseguir. Certo. Então, ou você faz o que eu quero, e principalmente em período de eleição. Principalmente em período de eleição. A gente já viu em governos passados que ou você vai apoiar fulano, ou você vai apoiar fulana, ou você não vai mais trabalhar aqui. Então a gente vê que isso acontece. Servidoras são protegidos, servidores são perseguidos e a máquina pública não pode ser um instrumento meramente político. Ele precisa funcionar, precisa ser desafogado, ele precisa servir à população. O nome já diz servidor público. Isso, a gente não pode mais permitir que a máquina pública, que os nossos governantes fiquem nesse toma lá da cá da política. A gente não aguenta mais isso, porque quanto mais a perseguição perseguição política e picuinhas de um com o outro, do outro com o outro, quem perde somos nós. Quem sofre somos nós. Se a servidora não cumpre a carga horária dela, é lamentável, porque ela é uma servidora da saúde. Quem vai sofrer na hora do atendimento, quem é? A população. Exatamente. Porque falta um servidor na saúde. E a nossa saúde já é tão precária, é um problema não só de Foz do Iguaçu exclusivamente, mas de todo o país. Então nós precisamos olhar com atenção para isso. Aquilo que precisa ser investigado, seja investigado. Aquilo que precisa ser denunciado, seja denunciado. E assim a gente vai. Bom, fechando parênteses nesse ponto, né? Porque a notícia é de extrema importância, a gente precisa falar a respeito, né? Agradecer também a Ana Chonardi de Carvalho. Bom dia, querida. Beijo no seu coração também. Obrigado pela participação. Dani Volpato, minha querida parceira de Flafoz também. Dani, beijão pra você. Sairito de Oliveira, minha querida aluna, também está assistindo aqui com a gente, presente. Agnaldo José Borges, palmeirense da melhor qualidade, gente boníssima. Obrigado, Agnaldo. Maria Cista Ramires, Jackson me representa. Seu fã-clube aqui é grande, viu? Deixa eu ver mais quem. Danilson Capelito também está aqui com a gente. Obrigado, minha amiga, lá de Curitiba, tá participando aqui com a gente. Obrigado. Jackson, mudando um pouquinho de saco para mala para a gente poder falar desses dois assuntos com rapidez, porque o nosso tempo está acabando, faltam 10 minutos. Temas preocupantes, né? Preocupantes que eu digo porque hoje estão em voga, a pessoa discute e a gente precisa falar deles. Aborto. Acredito que as excepcionalidades previstas em lei já são suficientes. Sou contra por convicção religiosa, sou evangélico, pertenço ao Ministério Quero Viver e por isso sou contra. Mas as excepcionalidades já previstas em lei são suficientes. Acredito que a gente tem que parar por aí. Até acredito que em casos de estupros, a gente deve repensar. Aquelas que não querem criar um bebê, eu sei que é difícil você gerar uma criança, de um caso tão traumático, mas aqueles que
que não quiserem abortar, que gerem essa criança, deem para adoção, com certeza em outra família ela fará diferença, vai ter uma oportunidade. É complicado, mas eu acho que o aborto a gente não deve, o Brasil não está preparado para discutir. E acredito totalmente na questão do plebiscito, mas que não deve ser feito de uma maneira geral, porque eu não tenho competência para votar num plebiscito se eu sou contra ou a favor. Acho que a gente tem que fazer sim um plebiscito, mas deixar que as mulheres decidam. Né? Acredito que a grande maioria vai dizer não. É um caso complicado porque, né, quem sofre, quem sente, quem vai ter que passar por isso são as mulheres. Então a gente pergunta, ainda que os homens, né, em sua maioria tenham vindo aqui, mas se você estiver lá ocupando uma cadeira, fatalmente vai ter que falar sobre esse assunto. Então a gente faz esse questionamento. Desarmamento, o que você pensa? Eu acho que houve um plebiscito, não foi respeitado. As pessoas querem armas porque não se sentem seguras. E não se sentem seguras porque o governo é incompetente no aparelhamento da polícia. A polícia hoje sofre a falta de efetivos, a falta de viaturas, a falta de armas, a falta de equipamento, falta de colete à prova de bala, falta de tudo. E o cidadão que quer arma, o cidadão de bem, ele quer porque quer se proteger. Houve um plebiscito, não foi respeitado, a maioria da população era contra o desarmamento. E acho que, o que eu disse no início, eu sou um respeitador da soberania popular. Acredito que deve ser respeitada a decisão das pessoas. Eu particularmente acho que a arma não resolve, né? Não é arma na cara que vai resolver. Mas é natural que a partir do momento que o governo se torne mais competente, invista em segurança pública, no aparelhamento da polícia, né? As pessoas vão se sentir mais seguras e não vão querer mais possuir armas. Mas como as pessoas escolheram num plebiscito que queriam, já faz tempo, né, esse plebiscito, elas devem ser respeitadas. Foi o cidadão que escolheu. Eu lido com armas desde que cheguei em Foz do Iguaçu, né? São 28 anos. Tenho duas, elas nunca mataram ninguém. E espero que continuem assim até o final da minha vida. O pensamento de algumas pessoas, que no meu ponto de vista é equivocado, diz que armas matam pessoas. Eu costumo dizer que quem mata pessoas são pessoas. Se você quiser matar, você não precisa ter uma arma de fogo. Você vai usar uma arma branca, como já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, você vai usar um violão. Se for assim, então proíbe-se a venda de arma branca, proíbe-se a venda de violão, proíbe-se a venda de cordas. A gente quer ter arma para se proteger, mas a gente vai se proteger matando o outro. Exato. Então, mas se você quiser pode ter arma para matar alguém, mas você... Quem vai matar é você. Se você quiser fazer isso, vai fazer com uma barra de ferro, com um porrete, com um taco de beisebol. Não vai impedir, Não vai ser uma arma de fogo que vai fazer diferença. Acho que não resolve o problema. Acho que a gente precisa investir em segurança pública. Exato. Acredito que a gente tem uma porção de gente descontrolada que, se tivesse uma arma... A gente viu aqui o caso, por exemplo, do cidadão que invadiu o edifício Paraná, aqui na Avenida Paraná, na manhã de ontem. Atirou fogo, gasolina, sei lá o que aconteceu. Se esse cara tivesse uma arma, acesso a uma arma, a gente não saberia como seria a história. Acho que não resolve o problema. A gente precisa de investimento em segurança pública. Tá, um tema que é primordial para mim, porque eu também fui professor, questão da educação. Educação tem que ser primeiro lugar, né? Eu acho que tudo se resolve com educação, nada se resolve com repressão. O primeiro passo é educar, e educar não só na escola, mas educar na vida. Eu, quando falo sobre a indústria da multa, que tem que parar e parar de cima para baixo, a gente tem que controlar a questão de multas sem nenhum critério, que são dadas aí a todo instante em rodovias, em terras, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, todo mundo uma multa por isso, uma multa por aquilo. O cidadão já paga tanto imposto e ainda tem que pagar uma multa. Obviamente, aqueles que de fato errarem, ultrapassarem a velocidade permitida, devem sim pagar uma multa, mas acho que a gente precisa educar as pessoas. Retirar, por exemplo, radares que são para arrecadar dinheiro, colocar radares educativos. Então, a educação começa em todos os lugares, né? E aí a pergunta sobre educação
na questão de formação, a gente precisa fortalecer o ensino básico. Uma vez que o ensino básico for fortalecido, a gente acaba com essas questões de cotas, né? Sou contra cotas raciais e sou a favor de cotas sociais, certo. Porque as cotas raciais elas estabelecem diferenças em tom da raça. Até porque o nosso Brasil é um país multirracial. Sim. Né? Misturas acontecem. Me considero negro, embora a minha certidão estivesse escrito pardo, né? Mas eu me considero negro. A maioria do Brasil são de pardos e negros. Exatamente. E meus filhos são brancos. Eles são da sua cor. Sim. Né? Mas se eles quiserem se declarar negros... E tem a mesma competência e capacidade que eu, que você, que várias pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. Então, eu acredito que cotas raciais chega a ser até uma afronta àqueles que entram por essas cotas. Porque colocam eles numa posição de inferioridade aos outros. Não é por aí. E é discriminatória. Acredito que exatamente. Né? Acredito que a gente deve investir em cotas sociais nesse momento, sim. Porque não há igualdade de oportunidades no ensino. Aí sim. Então, a partir do momento que a gente tem igualdade de oportunidades no ensino, e aí a gente resolve isso com o ensino básico forte, ensino fundamental, ensino médio forte, os alunos, tanto de escolas públicas como de escolas privadas, chegam à universidade com a mesma sabedoria, a mesma competência, a mesma inteligência e o mesmo preparo. Mas nesse momento acredito que a gente precisa investir nisso, na educação básica. Inclusive ontem saiu uma notícia dizendo que o IDEB de Foz é o melhor entre as grandes cidades do Paraná. Ou seja, Foz do Iguaçu está com o IDEB. Já foi referência no governo Paulo, né? Mas aí... Se perdeu no caminho, mas espero que... Das 10 primeiras do ranking nacional, 3 eram de Foz do Iguaçu. E se não me engano, a primeira e a segunda. Uma especialista em educação, até ela passou no Jornal Nacional ontem, a Priscila Cruz, que me deu aula, foi minha mentora agora durante 6 meses, falou inclusive sobre a questão da educação. Estabelecer metas não resolve, sim. Porque aí você estabelece lá uma meta de 5.0 e você está em 3.8 e você se desespera para chegar naquela meta e não desenvolve com qualidade. Então você treina o aluno para decorar, ele vira um decorador. Faz a prova, decora, e assim vai indo até atingir a meta. E aí ele sai dali, ele só sabe que ele decorou. Ele não aprendeu de fato. Né? Sim, não desenvolveu o raciocínio. Exatamente. Né? Rapidamente, Jackson, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Ideologia de gênero, o que você pensa a respeito? Olha, eu não parei para pensar, nunca fui a fundo nessa questão da ideologia de gênero. Né? Então eu acho que nesse momento eu não tenho competência para opinar sobre esse assunto. Certo, beleza. Agradecer que Paulo Sérgio fez elogia aqui. E falo isso, por exemplo, eu não tenho como comentar esse assunto, porque é aquilo que eu falo, eu sou novo, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu preciso das pessoas do meu lado. Né? Certo. Então tem muita coisa que eu vou aprender e vou aprender junto com as pessoas. Tem uma equipe excelente, técnica, que me auxilia, mas nem tudo eu sei. Mas vamos lá. Então, para a gente encerrar aqui, né, o João Goebbels também está aqui presente, participando com a gente. João, vamos deixar o seu comentário para depois, que não é bem assim, tá? Que graça tem você ter uma arma e não poder matar ninguém. Não é bem assim, tá? Mas tudo bem, vamos passar isso para depois, tá bom? O Elton Marenhold também foi meu aluno, está sempre aqui com a gente, participando, prestigiando. Muito obrigado, Elton. Um grande abraço para você. Paulo Sérgio, deve ser seu amigo, né? Mas está fazendo elogio aqui. Que homem. Ana Chonardi de Carvalho. Paulinho da Saúde. Abraço. É o Paulinho da Saúde. Paulinho Ferreira. O Paulinho, agora que eu fui ver a foto. Isso é uma figura. Né? Ele é demais. A Ana Chonardi está perguntando quem te convidou para o Partido Podemos. Renata Abreu, presidente nacional do partido. Então, deputada federal por São Paulo. Ana, está respondido o seu questionamento. Jackson, para nós encerrarmos a sua participação, faça a sua... sim, desculpa. Marcos está aqui para me lembrar. Produtor. Exatamente. Marcos faz tudo. Ele é produtor, ele é assistente, diretor, ele é roteirista. tudo aqui. Ele é o bombril do nosso programa.
Aproveitando o período eleitoral, mais uma vez, quero reforçar o convite para todos os que postulam cargo eletivo, que o programa está aberto, está com as portas abertas para receber a sua candidatura, o seu pronunciamento, as suas propostas, né? Podem entrar em contato pelo meu WhatsApp 999753669. Venham aqui, transmitam o seu recado, deixe a população saber das suas propostas. Você tem 1 hora para falar a respeito delas, mostrar o seu pensamento, e a gente agradece muito a participação de todos. Jackson, suas considerações Minhas finais. Considerações finais. Não esqueça do seu número, do seu partido, né, do seu nome, para que as pessoas possam gravar bem na mente. Tenho dito para as pessoas confiarem em mim, porque eu confio nelas. Né? Confiar em mim é um pouco difícil quando você não conhece alguém e tal. Mas nessa nossa campanha a gente tem demonstrado com bastante seriedade o que a gente quer fazer. A gente tem levado novas ideias, a gente tem tentado recuperar os sonhos que as pessoas perderam, porque a esperança já não se tem mais. Né? A gente, quando vai limpar uma escada, se joga água de cima para baixo. E para a gente começar a limpar a política, precisa ser assim, dessa mesma forma. A gente precisa começar do andar de cima, lá em Brasília. Dando exemplo. Dando exemplo e mostrando que é possível. Meus compromissos são vários, entre eles reduzir imediatamente, no primeiro mês de mandato, 30% das verbas do gabinete. Corte de assessorias, corte de verba indenizatória, corte de auxílio moradia, e isso é possível. A partir do momento que alguém mostra que é possível, os outros se constrangem a fazer. Né? Nós não temos que nos pautar pelo que está aí, mas nós temos que começar a colocar novas lideranças para que a gente tenha novos parâmetros a seguir. A política deve ser de todos nós, porque o país é de todos nós. Eu acredito muito nisso. Né? Tem uma história que eu gosto de contar muito, bem rapidinha, bem breve, que é sobre um sábio que vivia numa praça, respondendo várias perguntas e várias charadas. E em um momento alguém pergunta para ele sobre um pássaro. Sabe, esse pássaro na nossa mão, está vivo ou está morto? O sábio olha e diz, esse pássaro na sua mão pode estar vivo e pode estar morto. Depende de você. E eu acredito nisso. Se ele apertasse o pássaro, morreria. Se ele abrisse, soltava. Mas está na nossa mão. Então é a gente que decide. Eu acredito nisso, está na mão de todos nós, a felicidade do próximo, o destino do próximo, o nosso destino e às vezes o destino do país. E aí a gente vê o peso da responsabilidade. Nós tivemos mais de 60 mil pessoas votando nulo, branco, nas eleições de 2014. Não vamos deixar isso repetir. Isso pode me ajudar a ser eleito. No dia 7 de outubro, vote com consciência, 1969, Jackson Cabanhas. Porque juntos nós podemos caminhar na direção certa, no rumo do nosso futuro. Agradeço o convite, Marcos, Sidney, ao pessoal do Tribuna Popular, que são parceiro aqui do Acontece na Fronteira, do Acontece News, e estou à disposição para quantas mais vezes forem necessárias poder estar aí. Jackson, o espaço está aberto, quando quiser voltar, as portas estão abertas, você tem uma luz bacana, muito legal, a sua espiritualidade mostra isso, a gente percebe que você tem uma aura muito legal, te desejo muito sucesso, muita sorte nessa caminhada, não vai ser fácil, né? A gente sabe, como para todos os outros, mas tem que pensar positivo e desejar alcançar, é isso que é mais importante. Eu fecho os olhos e me vejo lá. Que bom, isso é mais importante, você acreditar, se você acreditar, os outros também acreditam. Exatamente. Gente, muito obrigado pela participação de todos, né? O programa agradece muito e espera que vocês continuem prestigiando e participando, porque isso é muito importante, a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma ótima quarta-feira e até a próxima. Amanhã estaremos aqui de novo. Obrigado. Valeu.